Olá! Esse vídeo é para você, profissional da área da saúde ou profissional de RH, psicólogo organizacional, aquele profissional que tem a responsabilidade de cuidar das pessoas dentro da sua organização, dentro da onde você trabalha. Você que deseja ampliar a sua atuação profissional e agregar mais valor aos seus serviços com saúde mental. Você sabia que nós somos um país mais ansioso do mundo? É isso aí, no ranking mundial, então nós estamos em primeiro lugar com relação à ansiedade e em segundo lugar com relação ao índice de estresse. Então somos o país, que está em segundo lugar com o nível de estresse maior do mundo, e o quinto mais depressivo do mundo. Então, na foto a gente não tá muito legal não, A gente tá bem feio na foto se a gente olhar o Brasil em comparação aos outros países, do nosso mundo, tá? Os transtornos mentais, então, estão aí ao nosso redor o tempo todo, Com certeza, ou você já passou por alguma situação, de estresse, de ansiedade, de depressão, ou conhece alguém que já passou por isso também, por algum transtorno relacionado à ansiedade, ao estresse ou à depressão. Atualmente, o adoecimento mental é o terceiro maior motivo de afastamentos no Brasil. E fica pior, porque a OMS, a Organização Mundial da Saúde, prevê que ele seja o primeiro motivo nos próximos anos. Então, a tendência é muito grande desse cenário, infelizmente, acabar piorando. Dessa forma, a gente não dá para ignorar esses números, São números muito impactantes, afinal de contas, é no mundo que a gente tem esses números e também aqui dentro do Brasil como maior motivo de afastamentos, Então não dá para ignorar isso. As pessoas estão dentro das nossas empresas, dentro das nossas organizações, estão ali trabalhando. E são essas pessoas que estão ali trabalhando que fazem parte desse mundo, E fazem parte de todas essas estatísticas aí também, inclusive você. Portanto, nós precisamos de pessoas preparadas para lidar com esse assunto dentro das organizações, Nós realmente precisamos olhar para esse assunto. E se você pensa que isso não é o assunto do momento, fique atento, porque pode ser o assunto do momento futuro, às vezes, na sua empresa, Pode ser que lá na frente você vai pensar assim, poxa, por que eu não pensei nisso lá atrás? Por que eu não dei atenção para isso lá atrás? Por que eu não me preparei para lidar com essas demandas lá atrás? Então, como que você está pensando a sua carreira nesse sentido? Esse é o questionamento, essa é a provocação que eu gostaria de fazer para você hoje aqui com esse vídeo. Há muito tempo atrás, o desenvolvimento de carreira dos nossos profissionais, da pessoa enquanto profissional que atuava dentro ou que atua dentro de uma organização, era sempre deixado nas mãos da própria empresa. Era a própria organização que era responsável por treinar, por desenvolver os seus colaboradores, por promover, por dar oportunidades de crescimento, Ela era responsável por tudo isso dentro da própria organização. E assim, então, um profissional que iniciava, por exemplo, como estagiário ou até um jovem aprendiz, poderia galgar novos cargos, dentro da organização, assim, trilhar aquele caminho mesmo hierárquico, permanecendo anos e anos na mesma empresa. Se nós formos olhar, talvez, os nossos pais, pode ser que você esteja nessa situação também, de ter passado muitos anos numa mesma organização, Geralmente, essas pessoas começam por uma função mais de base e vão permanecendo ali dentro, aos pouquinhos vão crescendo, vão se desenvolvendo. Então, esse é um modelo de carreira mais antigo, que a gente tinha lá na década de 70. Hoje a gente pode ter alguns casos assim, sim, nós não podemos dizer que não existem mais esses casos, mas hoje já tem um movimento muito diferente com relação à carreira profissional, É um movimento mais de protagonismo mesmo.
Então, se antes era a empresa que era responsável pelo nosso desenvolvimento, né, ela que estava ali olhando quais eram as tendências do mercado, então, poxa, vamos treinar o nosso profissional para trazer essa tendência para dentro da organização. E a empresa era muito mais responsável por isso. Hoje, muitas coisas nesse sentido estão nas mãos dos próprios profissionais. E isso se deu ao longo desses anos, então, né, que o mercado de trabalho veio sofrendo várias transformações. E uma delas, então, foi começar a compartilhar essa responsabilidade, a responsabilidade por esse desenvolvimento na carreira, desenvolvimento de carreira com os próprios colaboradores. Portanto, as empresas que já têm um desenvolvimento de pessoas como um valor, né, que tem uma área lá específica de desenvolvimento, que investem, tem orçamento para treinamento, tendem a facilitar, claro, esse processo disponibilizando os cursos, as formações, ferramentas para os profissionais se desenvolverem. Mas o colaborador, ele tem um papel fundamental nesse processo, que é o papel de protagonista. Então, se você tem a felicidade de estar numa empresa que tem todo esse movimento já a favor de você, aproveite isso, né? Aproveite, agarre isso também e vá em busca, vá atrás daquilo que realmente pode te desenvolver e fazer como teu diferencial aí dentro, né? Aproveita essa oportunidade que a organização está te oferecendo, porque também depende, né, da tua contrapartida de realmente ir atrás e aproveitar essas oportunidades. Agora, não pense que a empresa ela é a responsável por isso, porque a responsabilidade da sua carreira está nas suas mãos, é sua responsabilidade, né? Olhar para a sua carreira e ver qual é o caminho que eu quero seguir. Às vezes você está numa organização trabalhando numa determinada área, mas você tem o desejo de ir para uma outra área. E para isso, principalmente aqui quando a gente está falando de saúde mental, se o profissional está dentro do RH ou na saúde ocupacional numa área específica, né, e ele tem o desejo sim de trabalhar com saúde mental, mas a empresa ainda não olha esse lado, né, ainda não percebeu essa necessidade dentro da organização, mas o profissional ele tem esse desejo, ele quer estar preparado para trabalhar com saúde mental, ele precisa ir atrás dessas ferramentas, ir atrás do conhecimento, né, ir atrás de desenvolvimento mesmo, porque isso ninguém tira dele. Então, carreira profissional não é nessa empresa onde você está, a carreira você constrói ao longo da sua trajetória por todas as empresas que você passa, ou até mesmo pelo trabalho autônomo que você tem, né, ou que você já teve na sua carreira também. Então, a carreira é o caminho que você vai trilhando e a responsabilidade do desenvolvimento dela é sua. E o protagonismo, ele também tem relação com a identificação dessas tendências que eu falei para vocês aí no mercado de trabalho, né? Com a criação das oportunidades, ou seja, olhando para o futuro, tentando identificar, sabe, tendo aquela visão de futuro, como estar preparado profissionalmente para atender essas demandas do futuro. E foi por isso que eu trouxe, inclusive, esses números aqui para vocês, né? Esses índices, né? Somos o primeiro país do mundo, né? Com o maior índice de ansiedade, o segundo de estresse e o quinto em depressão, né? Além disso, essa tendência aí de nos próximos anos termos o afastamento por adoecimento mental como o primeiro motivo, né? O motivo que as pessoas mais se afastam é ser por adoecimento mental. Então isso é uma tendência, infelizmente, a gente precisa estar preparado para ajudar a mudar esse cenário e também como lidar com esses profissionais no ambiente de trabalho. A gente precisa saber o que fazer, como manejar isso no ambiente de trabalho. Então, além de ir atrás dos seus anseios profissionais, aproveitando ao máximo todas as oportunidades de desenvolvimento que a empresa onde você está oferece, né? E se ela não oferecer, o profissional vai buscar, deve buscar fora da empresa também e investindo em formações, cursos, treinamentos que têm relação com o perfil profissional, né? Que você quer construir. Sabe, são dois caminhos. Você pode aproveitar as oportunidades que tem na organização, se você está numa organização
que oferece esses treinamentos, esse desenvolvimento, mas também em paralelo buscar aquilo que você deseja, né? Ou complementar aquilo que a organização também está te oferecendo. Quando buscamos um crescimento profissional na empresa onde a gente atua ou fora dela, nós também precisamos identificar o que a organização valoriza, que tipo de profissional ela promove, que entregas ela espera dos seus colaboradores, né? O que ganha o seu olhar, o que ganha o olhar daqueles que podem te reconhecer, te promover, né? Aqueles que podem realmente fazer você crescer ali dentro da sua organização, né? Te dar credibilidade. Então esteja atento a isso também. Né? Essa proatividade de ir atrás, né, de mais desenvolvimento, de olhar para as tendências, de ver como é que está o mercado, por onde que a gente precisa andar melhor na função que a gente está, pensando na saúde mental especificamente, né? O que a empresa está valorizando, o que tipo de entrega eu preciso fazer nesse sentido dentro desse tema para que eu também tenha esse reconhecimento e gere credibilidade, né, dentro da minha organização. Geralmente, pelo menos nas empresas que eu conheço, o foco sempre está nos resultados. O foco sempre está nos números, nas análises de indicadores, em previsões de futuros problemas, né? Como é que a gente previne esses futuros problemas, né? Como é que a gente está à frente disso, observando então essas tendências do mercado e em coisas bem objetivas, concretas, tá? Não em subjetividades. É difícil uma empresa, um gestor, né, valorizar tanto a questão das subjetividades. Ele quer mais a objetividade, ele está ali em busca de resultados, daquilo que realmente é mais mensurável. Assuntos que ficam muito no abstrato não é bem o caminho que a gente precisa seguir ou que a gente deveria seguir. Então nós precisamos estar atentos a isso também. Às vezes, inclusive, a empresa não dá muita importância para essas novidades. É o que eu falei para vocês, às vezes a empresa não está enxergando o que você está enxergando, né? Olhando para essas tendências. Mas quando ela lê sobre algum assunto relacionado a isso que você está buscando, né? Vamos falar aqui de saúde mental, esse desenvolvimento, esse olhar para a saúde mental dentro das organizações, né? Quando ela lê isso então em algum lugar, ou quando alguém traz isso para ela, faz um comentário, às vezes é alguém da confiança dela também, aí ela começa a acender a luzinha aí para esse assunto, né? Começa a valorizar às vezes o profissional que já estava lá atrás antenado sobre isso, mas que só agora, né, esse gestor, essa alta gestão despertou para o assunto. Né, por algum outro meio, às vezes isso vem por outro meio, mas quando você já está ali e já está preparado, já falou sobre isso, mas a pessoa ainda não deu o valor devido, né? Com certeza aquele gestor ou alguém ali da alta gestão vai realmente lembrar daquilo que você falou quando um terceiro que ele confia fala ou quando uma boa prática de uma empresa chega ao conhecimento dele, ou quando um outro gestor comenta, enfim, né? Esses movimentos que a gente vai vendo aí dentro das empresas. Isso é uma construção que você, profissional que quer ser reconhecido, que quer crescer, que quer se desenvolver na sua empresa, vai realizando. Isso é uma construção. Não tem outro jeito de fazer isso, sabe? Porque é um passo de cada vez. O importante de tudo isso é não perder o time, né? É não perder o prazo ali, o tempo, é não passar, né? Passar batido, às vezes a gente não aproveita a oportunidade. Então nós precisamos aproveitar todas as oportunidades que apareçam e também criar as oportunidades. Não adianta a gente só ficar ali esperando, né? A gente precisa ser estratégico, se antecipar em assuntos relevantes, não esperar que a alta gestão ou alguma liderança lhe peça atenção sobre determinado assunto, né? E aqui a gente está falando de novo de saúde mental. É ser proativo no tema, não tem outra saída. A gente precisa estar muito antenado. E nesse sentido, amplie a sua atuação em saúde mental. Nem tudo precisa de investimento financeiro, nem tudo.
né? Mostra para a sua empresa o que pode ser feito dentro de casa para que tenham bons resultados. Existem ações básicas que podem ser melhoradas dentro de casa e que podem surtir ótimos efeitos, né, na saúde mental aí dos seus profissionais. Coisas simples. Então, olhe para isso, né, e tente mostrar isso também para a sua empresa, né? O que pode ser feito ali dentro. Às vezes, mexendo algumas peças, modificando algumas condições de trabalho, algumas coisas no próprio ambiente de trabalho, que não tem investimento, você pode ter grandes resultados, você já pode ter melhorias aí nesse sentido, né? Dê destaque para a saúde mental, com os recursos que você dispõe, sem necessidade de investimento financeiro. Às vezes esse é o primeiro passo, sabe? É a gente olhar primeiro para aquilo que é importante da saúde mental e ver o que eu tenho de recursos, o que eu posso usar para isso, que não exige um investimento financeiro. Às vezes a gente começa a falar do tema por ali, às vezes a gente começa a desenvolver esse assunto por esse caminho, sabe? Por essa brecha. Isso é criar oportunidades também. Então, não deixe de analisar os seus números, os seus indicadores. Leve para a alta gestão, proponha debates sobre o assunto. Construa alternativas caseiras com as lideranças. Escute as necessidades dos seus colaboradores. Os líderes podem nos ajudar muito nesse sentido. E muitas vezes, gente, para eles é algo importante também, né? Falar de saúde mental também é uma necessidade deles. Muitas vezes pela pressão que eles têm no dia a dia, porque eles são uma linha, é a linha de gestão que tem que fazer o filtro para as equipes, né? E fazer o filtro não é simples assim, demanda uma energia também, uma carga emocional para lidar com isso tudo, com esse filtro que ele precisa fazer para passar para a equipe, mas a pressão que ele recebe é muito maior às vezes do que o colaborador que está ali, né, como subordinado dele. Então, a própria liderança, muitas vezes, é a primeira, assim, é a que sente maior necessidade no primeiro momento, sabe? Então, você pode construir com elas, né, com essas lideranças, coisas mais caseiras, alternativas mais simples ali no dia a dia para tentar entender como é que vocês podem atender essas necessidades dos colaboradores e também, né, escutar essas lideranças e também poder ajudá-los nesse sentido, buscando a saúde mental, né, promovendo a saúde mental neles também, para eles também. Quem sabe depois você expanda então esses programas para coisas mais robustas, né, para ações mais diferenciadas, que envolvam investimentos financeiros. Quem sabe daqui a pouco você ganha orçamento anual aí para investir em ações de saúde mental. Então, às vezes nós precisamos começar sem investimentos para mostrar a importância, conseguir identificar resultados também com ações pequenas às vezes que a gente faz ou mais simples, né, que não exijam o pagamento ali financeiro de alguma coisa. E aí, depois a gente vai ganhando mais corpo com isso também, né? Vai tendo tempo, inclusive, para mensurar algumas coisas nesse sentido, né? De ganhos que você pode ter com essas ações mais caseiras, para poder argumentar, justificar, né? Barganhar realmente programas melhores, maiores, talvez não sejam nem melhores, mas mais robustos mesmo, ou outras ações que exijam algum investimento também que façam sentido para a sua empresa. As ações em saúde mental, elas têm resultados quantitativos, né, números, mas elas têm muitos resultados qualitativos que podem ser observados no dia a dia. Então é importante você ter sempre esses dois viés, olhar sempre para os dois lados, né? Isso é fundamental para realmente você fazer modificações aí e trazer também relatórios, né, resultados disso concretos para a própria organização, para a própria gestão que pode aprovar, né, mais alguma ação, ou enfim, isso vai modificando também a cultura da sua empresa, né? Vai trabalhando, vai construindo uma cultura de saúde mental,
uma cultura de promoção à saúde mental, de prevenção aos transtornos mentais. E eu vou te dizer uma coisa, a alta gestão ela adora quando você traduz o subjetivo em objetivo. O imensurável para o mensurável, para o observável, né? Mas tudo isso vai depender da qualidade da sua atuação no tema. Não tem como fazer milagre, você precisa realmente trazer isso muito claro também, muito claro aquela ação, mesmo que seja aquela ação caseira, tem que estar muito claro o objetivo dela, qual é o resultado que você espera, né? Qual é esse público que você vai alcançar, vai ser um piloto, não vai ser um piloto, já vai abranger a empresa toda. Então, o objetivo, a meta ali, né, dessa ação tem que ser muito específica, você tem que ter muita clareza disso, né, do que realmente quer, da onde quer chegar, para que você possa então fazer essas traduções, né? De novo, subjetivo em objetivo, imensurável para o mensurável, né? Enfim, coisas que ficam mais no mundo do concreto, onde a alta gestão ela consegue ver de fato, né, observar esses resultados. Se você quer crescer nesse assunto, é necessário realmente se dedicar a ele também. Porque caso contrário, a rotina ela vai tomando conta do seu tempo, né? Vai te engolindo aí no dia a dia e você não conseguirá se diferenciar quando o assunto saúde mental for realmente a bola da vez, né? Então vai depender sim, vai demandar da sua dedicação. A gente não aprende as coisas sem alguma dedicação, sem foco, sem esforço. A gente precisa realmente entender o que é importante e investir nosso tempo, a nossa energia naquilo ali também. E eu sei que você também tem o mesmo problema de todo mundo, a falta de tempo. Eu sei que isso é um problema da nossa humanidade ultimamente, né? A gente não tem mais tempo, as 24 horas do dia passam voando e se tivessem mais horas no dia, elas ainda iriam passar voando. Porque a gente está numa velocidade grande de mudanças, de transformação, de informação a todo tempo, né? Mas esteja atento, por quê? Por que uns acham tempo para se diferenciarem nisso e outros não? Isso é importante você estar bem atento. Por que algumas pessoas realmente, às vezes, têm a mesma dificuldade de você, a mesma rotina que você tem, ou até pior, né, em termos de demanda, de atividades e tal, mas conseguem de alguma forma se diferenciar dos outros. Por que isso acontece? A resposta para isso ela pode ser prioridade. Quando o assunto é prioridade para nós vamos nos dedicar a ele. Independentemente assim, da nossa rotina, a gente vai criar um espaço para esse assunto. A gente vai fazer esse assunto ser importante no nosso dia a dia, ser o nosso foco, a nossa dedicação. Nós vamos nos programar para estudar, para analisar os números, para nos atualizar, para nos preparar para um assunto que está ganhando muita luz, muito foco nos últimos anos e que com certeza será o norteador das empresas produtivas e saudáveis integralmente. Pensa nisso, não esquece nisso, não esquece disso, né? O assunto saúde mental que está ganhando luz, que está ganhando foco, vai ser o norteador das empresas produtivas e saudáveis integralmente. Cada vez mais isso vai ganhar mais tamanho, né? mais abrangência, mais atenção. Então, preste atenção e busque esse seu desenvolvimento nesse sentido também. Se você acredita nisso, não perca tempo. Haja, se atualize, crie as oportunidades, sabe? Não desista, seja persistente, porque mais cedo ou mais tarde você estará muito mais preparado do que os seus colegas da mesma área e será um profissional muito valorizado no mercado, porque as empresas estão de olho nisso também, estão de olho nesses profissionais. Cada vez mais
de novo, né, a gente fala aqui, já falei em outros vídeos, empresas que estão mais maduras nesse tema, que já têm um pouco mais de cultura de saúde mental, que já falam, já trabalham mais sobre isso, elas já buscam pessoas que têm esse olhar, que têm esse foco. Então já existem aí alguns cargos que demandam esse conhecimento, né? Essa habilidade de trabalhar com programas de saúde mental. Outras empresas que não estão tão maduras ainda nesse assunto, elas vão automaticamente desenvolvendo isso aí ao longo dos anos. E tem aquelas que ainda vão demorar um tempo maior. E tá tudo bem, cada um no seu momento, né? Claro que a gente fala tá tudo bem, mas as pessoas estão lá dentro. E infelizmente, às vezes, essas empresas que estão, né, a passos muito mais lentos ou que nem sequer pensam sobre isso, podem amadurecer drasticamente por uma obrigação, por um susto que leva, né? Alguém que comete alguma situação muito grave ali dentro da organização e tira a própria vida, né? Ou por alguma outra situação, pode ser a síndrome de burnout, que é processado em função de não oferecer condições e ambientes, né, saudáveis de trabalho ali para o colaborador. Então, às vezes, essas empresas vão agir só a partir do momento que elas têm alguma demanda muito forte e que elas são obrigadas a fazer alguma coisa. Isso pode acontecer. Outras ainda vão seguindo o seu momento, o seu ritmo também. E claro, tem as empresas que já têm um bom ambiente de trabalho, que já fazem uma boa gestão, né, de equipe, já tem uma linha de liderança assim muito acolhedora também, que entende. E não é o ser bonzinho quando a gente fala do acolhedor, mas é a consideração pelo ser humano que está ali na sua frente integral, de uma forma integral, né? Considerar que ele tem uma vida fora da empresa também, ele não tem só a vida profissional, né? Ele tem um mundo lá fora que ele também precisa viver, né? Então ter essas considerações, e aí claro, é uma via de mão dupla também, porque o colaborador ele também precisa fazer a parte dele, né? Ele também tem um contrato de trabalho a cumprir, então cada um fazendo a sua parte. E quando a gente encontra empresas assim, e existem empresas assim também, as coisas vão fluindo naturalmente. Então, a saúde mental, às vezes, ela pode não ser trabalhada ali no dia a dia, mas ela faz parte, né? Essa promoção faz parte com as ações que a empresa já vai propondo ali no dia a dia, que é o básico, é aquilo que eu chamo de básico. Existem condições básicas para a gente promover um ambiente saudável, para a gente promover a saúde mental, né? Então existe isso. Agora, faça a sua gestão, né? Faça a gestão da sua carreira de uma forma proativa. Olhe para esse assunto, não deixe isso para trás, não perca isso de vista, sabe? Porque eu tenho certeza que lá na frente você vai ter muito sucesso ainda. São coisas que às vezes a gente precisa plantar hoje para poder colher lá na frente, mas isso só vai existir, só vai acontecer se você fizer a sua escolha também, né? Então escolha ser um profissional diferenciado, escolha poder inclusive se preparar para poder atuar em outras organizações também, para poder estar competitivo no mercado, né? Para poder escolher vagas também que possam existir, porque isso vai te dar, vai agregar mais valor ao teu perfil também, ao teu currículo, à tua carreira profissional de uma forma, né, de uma maneira geral. Então fica a dica aí, faça a gestão da sua carreira de forma proativa.